Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre sujeitos do processo e a capacidade processual, que são assuntos essenciais para você entender quem participa do processo civil e como essas pessoas podem atuar em juízo. Vamos começar pensando no processo como uma relação organizada. Sempre que alguém procura o judiciário, essa relação se forma. De um lado está o autor, que é quem toma a iniciativa e leva o conflito ao juiz. Do outro lado está o réu, que é chamado para se defender. E no centro dessa relação está o juiz, que vai analisar o caso e dar a decisão. Esses são os sujeitos principais do processo, mas eles não são os únicos. Ao longo do procedimento, outros participantes podem surgir, como advogados, Ministério Público e até terceiros interessados. Agora pense comigo, não basta existir uma pessoa com um direito. Para que ela possa atuar no processo, é preciso verificar se ela tem capacidade processual. Capacidade processual é a aptidão para praticar atos dentro do processo de forma válida. Toda pessoa tem capacidade de direito, mas nem todas têm capacidade processual plena. Imagine uma pessoa maior de idade, plenamente capaz, que quer cobrar judicialmente uma dívida. Ela pode ser autora da ação, desde que esteja representada por um advogado. Agora pense em uma criança que sofreu um dano em um acidente. Ela tem o direito, mas não pode praticar atos processuais sozinha. Nesse caso, quem atua no processo são seus pais ou responsáveis legais. É isso que chamamos de representação ou assistência, conforme a situação. E as empresas, como ficam? As pessoas jurídicas também têm capacidade processual, mas sempre atuam por meio de quem a lei ou o contrato indicar. Se uma empresa entra com uma ação ou é processada, quem fala por ela em juízo é o seu representante legal. Se essa representação estiver incorreta, o juiz pode dar um prazo para corrigir o problema, evitando prejuízos desnecessários ao processo. Percebe como entender quem pode estar em juízo e de que forma é fundamental? Essa base é indispensável para avançarmos em situações mais complexas, em que várias pessoas participam da mesma demanda. No bloco 2, nós vamos conversar sobre o litisconsórcio e a intervenção de terceiros, que são formas de ampliar o número de sujeitos dentro do processo. O litisconsórcio acontece quando mais de uma pessoa ocupa o mesmo lado da ação. Pode ser no polo ativo, no polo passivo ou nos dois ao mesmo tempo. Isso ocorre quando essas pessoas têm direitos ou obrigações ligadas entre si, ou quando a decisão precisa ser analisada em conjunto. Vamos a um exemplo simples. Imagine vários consumidores que compraram apartamentos num mesmo prédio e todos enfrentam o mesmo problema estrutural. Em vez de cada um ajuizar uma ação isolada, eles podem entrar juntos no processo contra a construtora. Isso facilita a produção de provas, economiza tempo e evita decisões contraditórias. O litisconsórcio pode assumir formas diferentes. Em alguns casos, a decisão pode ser diferente para cada litisconsorte. Em outros, a decisão precisa ser igual para todos, porque o direito discutido é indivisível. Também pode ser facultativo, quando a lei permite que as partes escolham litigar juntas, ou obrigatório, quando todos devem participar do processo para que a decisão seja válida. Já a intervenção de terceiros acontece quando alguém que não fazia parte do processo passa a integrar a relação processual, porque tem um interesse jurídico que pode ser afetado pela decisão. Não é simples curiosidade, é uma ligação jurídica real com o objeto da ação. Pense em um acidente de trânsito. A vítima processa o motorista causador do dano. Esse motorista possui seguro. Ele pode chamar a seguradora ao processo, já que existe um contrato que pode gerar o dever de indenizar. Assim, o processo passa a contar com mais um sujeito, tornando a solução mais completa e eficiente. Esses mecanismos mostram como o processo civil é flexível e se adapta à realidade, permitindo que todas as pessoas diretamente interessadas participem da solução do conflito.
No bloco 3, nós vamos conversar sobre a advocacia pública e o Ministério Público, que exercem funções fundamentais dentro do processo civil. A advocacia pública é responsável por representar judicial e extrajudicialmente os entes públicos, como União, Estados, Distrito Federal e municípios, além de suas autarquias e fundações. O advogado público não defende interesses pessoais, ele atua em nome do interesse público e dentro dos limites da legalidade. Imagine uma situação bastante comum. Um cidadão entra com uma ação contra o município pedindo o fornecimento de um medicamento. Quem vai apresentar a defesa do município é a advocacia pública. Ela vai analisar o caso, juntar documentos, apresentar argumentos e recorrer se for necessário. Isso garante equilíbrio no processo e respeito ao contraditório. O Ministério Público, por sua vez, tem uma função constitucional muito clara. Ele atua como fiscal da ordem jurídica e também como parte em algumas ações. No processo civil, sua intervenção é obrigatória quando há interesse de incapazes, questões de ordem pública ou relevante interesse social. Pense em uma ação que discute guarda ou alimentos envolvendo uma criança. Mesmo que os pais estejam em conflito, o Ministério Público participa do processo para garantir que o melhor interesse do menor seja preservado. Ele pode se manifestar, pedir provas e até recorrer da decisão se entender que a lei não foi corretamente aplicada. Tanto a advocacia pública quanto o Ministério Público são sujeitos do processo com prerrogativas próprias, mas também com deveres. Devem atuar com lealdade, boa-fé e respeito às regras do Código de Processo Civil, sempre buscando a correta aplicação do direito. Com isso, você consegue enxergar o processo civil como uma estrutura viva, formada por vários sujeitos que atuam de maneira organizada para a solução dos conflitos. Com isso, terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.